evitar contatos físicos com outras pessoas, viver em constante estado de alerta, está voltando novamente mais uma onda dessa pandemia que está deixando muitas pessoas fora de si. É um alerta aí que estão levando pessoas, jovens, adultos, crianças, a melhor idade também, a desenvolverem a ansiedade. E quem já tinha, a se agravar. E em casos mais graves, até a depressão. Antes da gente começar a nossa entrevista, a gente preparou um VT falando um pouco mais para vocês. Vamos ver. E a pandemia está mexendo também com nossa saúde mental, isso todo mundo já sabe. De acordo com o Google, site de pesquisa, só nesse ano, os brasileiros já procuraram 3 vezes mais pelo tema ansiedade na internet. Isso é mais do que a média dos últimos 16 anos. Em comparação ao semestre anterior, a pesquisa pela questão como é ter crise de ansiedade teve uma alta superior a 5.000% entre janeiro e julho desse ano. Mas essa não é uma realidade de hoje não, viu? Mesmo antes da pandemia, o Brasil já era considerado pela Organização Mundial da Saúde o país mais ansioso do mundo. O mapeamento da OMS mostra que no fim do ano passado, cerca de 19,4 milhões de brasileiros tiveram diagnóstico de transtornos de ansiedade, incluindo fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e ataques de pânico. Somente nesse ano, a venda de medicamentos que atuam como estabilizadores de humor ou antidepressivos aumentaram cerca de 80%. Enquanto a pandemia não acaba, é preciso que seja freado também o vírus da ansiedade e de outros problemas que afetam nossa saúde mental. Tá aí, gente, para falar sobre esse assunto, para deixar você mais informado, a gente convidou ela, nossa querida psicóloga clínica, Edcamila Sobrinho. Bom dia, Edcamila. Já é nossa parceiraça, né, daqui. Que coisa boa. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Stefane. Obrigado, né, novamente. E aí vamos conversar um pouco, né? Vamos falar um pouco sobre essa Vamos, e a gente ansiedade. já abre as nossas linhas interativas para os nossos telespectadores que estão aí em casa, que está passando por esse problema de ansiedade, ou tem um filho, ou tem uns pais, um esposo que tem ansiedade. Você pode fazer a sua pergunta e enviar para o 9411-7777, tá bom? Edcamila, eu começo perguntando para você como lidar com essa nova onda de ansiedade que vem chegando. Muitas pessoas já estavam com esse problema, já estavam mais amena, mas agora está vindo uma nova onda do coronavírus. E muitas pessoas já estão começando a despertar a uma nova onda da ansiedade. Por isso que a gente colocou aqui a ansiedade como esse vírus que está devastando muitas pessoas e que não escolhe idade também. Sim. Então, de início, a gente tem que colocar o quê? A ansiedade, ela é algo comum do ser humano. Todos nós temos ansiedade. Porque, por vezes, Stefane, às vezes, quando as pessoas falam ansiedade, já é levado muito para o lado patológico, sabe? Então, a ansiedade é algo comum do ser humano. Só que essa ansiedade é a ansiedade fisiológica. Todos nós temos, e essa ansiedade nos prepara para uma determinada situação, para um determinado momento, né? Então, essa é a ansiedade fisiológica. Nós temos também a ansiedade patológica, que é essa que vai gerar alguns transtornos, algumas consequências, tanto para a vida pessoal como na vida profissional, né? Mas aí eu pergunto para você e o pessoal de casa também, que está aí junto com a gente, quando que essa ansiedade fisiológica passa a ser uma ansiedade patológica? Pronto, então, a ansiedade fisiológica, ela passa a ser patológica quando ela começa a gerar prejuízos, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Agora, nesse período de pandemia, o que foi que a gente viu bastante na área clínica? Pessoas que estavam passando por crises de ansiedade. Crise de ansiedade, tanto em casa como no trabalho, e não era uma crise isolada. Porque, por vezes, você tem um certo medo e aquilo lhe gera uma preocupação, enfim, algo isolado. Outra coisa é virar algo recorrente. Pessoas que estavam tendo crise de ansiedade 5 vezes, 4 vezes durante uma semana. Então, é algo bem recorrente. Que é o que vem acontecendo com mais frequência, né, Edcamila? Você que é psicóloga clínica, o que você vem acompanhando é essa constância nas crises de ansiedade. Sim, principalmente nesse período de pandemia. A gente percebeu que vem aumentando muito a procura por atendimento. Porque as pessoas se deparam no meio de uma crise, e uma coisa que é bem comum, sabe, Stefane, que muitas pessoas podem vir a se identificar, é o quê? Pessoas que passam mal, que têm um mal-estar,
chega, vai para o postinho de saúde, para o hospital, chega ao médico, passa por todos os exames e não dá em nada. Ai, meu Deus. Isso a pessoa fica maluca, né? E aí o que acontece? A maioria dos médicos, eles sempre encaminham para o psicólogo. Mas aí vem a questão da resistência ao psicólogo. E aí você acaba adiando um pouco. E aí vem outra crise. Isso é que também é um grande problema, né? A resistência em aceitar que você está com ansiedade patológica. Aceitar que você precisa de uma certa ajuda. Sim, a gente percebe muito isso. Em alguns casos, as pessoas só vão à procura de um profissional, à procura de uma terapia, de uma medicação, quando já está muito avançado. Então, por vezes, acontecem algumas crises no trabalho que implica um pouco na sua profissão, porque você vai ter que sair do trabalho, você vai ter que ir para o médico e fica naquela rotina. Passa mal no trabalho, vai para o médico, enfim. E aí, por vezes, você demora muito a pedir ajuda. Por que algumas pessoas entram nesse contexto, Stefania? Porque algumas pessoas do contexto têm muito essa questão de mas isso vai passar, eu já passei por isso é frescura. Eles acabam rotulando muito as pessoas que têm algum tipo de ansiedade. Então, por vezes, você não pede ajuda, você não procura ajuda, porque você tem a questão do julgamento dos outros que estão à sua volta. E aí isso vai dificultando toda a sua realidade no meio dessa ansiedade. Então, quanto mais rápido você procura ajuda, você procura um profissional, mais fácil e mais rápido é o tratamento. Camila, você falou um ponto realmente muito importante que muitas pessoas passam, na verdade, no dia a dia. É da resistência, do preconceito e aí, por isso, a pessoa não procura ajuda. A gente já tem mensagem no WhatsApp, eu acho isso muito bacana. A gente pergunta, tá com dúvida, tá passando por um problema, pode mandar mensagem pra gente. Me chamo Samanta, tenho 26 anos e sofro com ansiedade. Tenho muitas crises, mas ainda não tomo nenhum tipo de remédio. Essa questão de sofrer ansiedade, já passar para a parte do remédio, tem que ter um acompanhamento não só psicológico, mas também psiquiátrico, né, Camila? Sim. E deve existir essa questão desse acompanhamento. Porque o que acontece? A ansiedade, quando começa a surgir as crises de ansiedade, que é quando já vai para o lado muito patológico, você precisa procurar um psiquiatra, porque ele vai passar uma medicação. Essa medicação, ela é um paliativo, ela vai te ajudar junto com a terapia. E aí, tem pessoas que às vezes sofrem de ansiedade e às vezes entram num tratamento e 5 meses, 6 meses, cada pessoa tem o seu tempo, mas acabam ficando bem, a saúde acaba voltando e acaba tendo um bem-estar na saúde mental. Que é isso que a ansiedade abala, a sua saúde mental. É por isso que, por muitas vezes, é tão difícil, Stefania, das pessoas controlarem a ansiedade. Muitas pessoas sofrem de ansiedade e ficam naquela, não, mas eu vou controlar. Às vezes começa uma crise, não, mas eu consigo. E a ordem, essa questão do emocional, não é muito da ordem do seu controle. Porque ele abala de uma forma que você perde o controle. Olha só, gente, tá vendo? Atenção, gente, atenção a isso. Estão perguntando aqui para você, Camila, quando a gente percebe que está sofrendo com ansiedade e que essas crises podem prejudicar e também como que uma pessoa que está ao lado da gente pode perceber que a gente está sofrendo com uma crise de ansiedade e o que fazer. Então, tem alguns sintomas que são sintomas que dá para perceber que é uma crise de ansiedade. Geralmente, os sintomas que aparecem com maior visibilidade é a questão da falta de ar. Uma falta de ar ofegante, muitas vezes o paciente, ele relata que ele não consegue respirar. E aí vem a questão, ele sempre acha que ele vai morrer, porque a falta de ar é muito forte e ele entra naquela. Não estou conseguindo respirar, não estou sentindo a minha respiração, então eu vou morrer. Né? Existem outros sintomas como crise de choro, existe a questão do nervosismo, irritabilidade, insônia. Então, por vezes, se eu estou perto de você e eu percebo que você tem esses sintomas recorrentes, não é uma coisa isolada, é uma coisa que você teve hoje, que antes de ontem você teve o mesmo sintoma, então você precisa de ajuda. Se você está indo ao médico, está fazendo uma série de exames, e você está vendo que não tem um diagnóstico, é algo que pode partir do lado emocional, entende? Então, é mais ou menos dessa forma. Eu indico muito o quê? Se você está do lado de uma pessoa que, por vezes, está tendo crise de ansiedade, não julgue.
escute. Porque às vezes a gente se depara, Stephanie, e pergunta assim, nossa, o que que eu faço? O que a pessoa faz? Fulano está tendo uma crise, o que que eu faço? Escute. Não julgue, porque às vezes a gente fica naquela, calma, vai passar. Calma, se acalma, vai passar. Só fica quieto e escuta. Só fica quieto e escuta, sabe? Porque você vai escutar, você vai acolher aquele sujeito naquele momento. Entendi. E aí, depois que a crise minimizar, aí você, olha, fulano, por que você não procura um profissional? Por que você não procura ajuda? Porque o que acontece, Stephanie? Procurar ajuda não é algo negativo, não é algo que se volta para a questão do julgamento, sabe? Você não é fraco por você procurar ajuda. Você é forte, pelo contrário, né, de Camila? Isso, e a ansiedade patológica é algo que qualquer pessoa está à mercê de estar passando. Ela vem agora nesse período de pandemia, ela veio por meio da questão das preocupações, né? As pessoas começaram a ter uma preocupação exagerada com a questão do vírus, começaram a questão da conexão das redes sociais. Nossa, essa conexão das redes sociais é impressionante. Buscar informação. Então, por vezes, elas acabaram tendo um excesso de informação, né? E aí vem a preocupação, o medo, né? Acabaram ficando num estado vulnerável e com muitas informações. Então, gera uma preocupação um excesso de preocupação. E aí você não sabe lidar bem com aquilo. Com isso vem a tão famigerada ansiedade. Sim. E aí uma coisa interessante, Stephanie, que a gente pode estar colocando é que as pessoas, elas precisam começar a filtrar mais as situações, as informações, sabe? Porque se tudo que você escuta, você leva para si, aquilo vai lhe gerar um mal-estar mais cedo ou mais tarde. Você precisa começar a aprender a filtrar o que é importante, o que não é. A questão de, por vezes, se desconectar, sair um pouco das redes sociais e se voltar mais para si, sabe? Se cuidar, porque às vezes isso acaba te tirando um pouco daquele foco, daquele meio que está te gerando um mal-estar e acaba te trazendo um bem-estar, um equilíbrio emocional. Tá vendo, gente? Que mensagem positiva que você passou hoje pra gente, Ed Camila. Muito obrigada. E você que tá ligando a TV agora, estamos falando sobre ansiedade. Se perdeu o comecinho da entrevista, não fica triste não, que a gente vai colocar ela completinha no nosso Instagram, no nosso blog e também no canal do YouTube Meio Norte Mais. Pra gente encerrar, a gente tem mais uma pergunta aqui do WhatsApp, pra gente dar uma olhada. Vamos ver, coloca aí, Júnior, a pergunta do nosso telespectador, né? Vamos ver aí o que ele colocou. Vamos lá. Bom dia, gostaria de saber se a ansiedade pode trazer ejaculação precoce. Ejaculação... Não, acho que você está com um problema, tem que procurar uma ajuda médica, né? O que acontece? Mas a ansiedade pode trazer não só isso, como outros fatores também, né? Sim, sim. A ansiedade, ela pode gerar diversos danos, né? Principalmente na vida sexual. Né? Então, é todo um contexto. E é claro que tem que ser analisado por um profissional da área. Você precisa procurar um médico. E aí, de acordo com o médico, ele vai saber se posicionar com relação a essa questão, se é realmente uma ansiedade. E aí vai saber ali encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, né? De início, você tem que procurar ajuda médica. Mas tá aí, gente. Se ele indicar você um psicólogo, vai sem vergonha, vai sem medo. O importante é a saúde, né, Ed Camila? Sim, e a nossa saúde mental é muito importante, tanto quanto a saúde física, né, Stephanie? Com certeza, Ave Maria. Eu acho que se a gente não está bem com a nossa cabeça, com a nossa saúde mental, a gente nem consegue ficar bem também com outros fatores da nossa vida. Eu acho isso super importante. Não tenho vergonha de dizer que procurei também ajuda e eu acho que você aí de casa também pode fazer isso sem medo, sem vergonha. O importante é a sua saúde mental, física, familiar. Tudo é uma coisa que gira em torno da outra, né, Ed Camila? Sim, que é muito importante esse cuidado, você cuidar de si, sabe? Porque, por vezes, a partir do momento que você começa a cuidar de você mesmo, você começa a melhorar todo o contexto, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Coisa maravilhosa, Camila, muito bom você aqui hoje, levando essa mensagem positiva para os nossos telespectadores, principalmente para quem está sofrendo com ansiedade, está com algum problema, tem vergonha, você conseguiu desmistificar de uma forma bem limpa e clara para vocês, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez para você que está ligando a TV agora, estamos falando sobre ansiedade e se você tem alguma dúvida, pode falar com a Ed Camila, coloca as redes sociais dela aí, gente, para ela... para os nossos telespectadores, tá bom? É psicóloga, Ed Camila, tá? Você pode conversar com ela e